dia. Meu nome é Marcelo Botso, sou casado com a Rebeca e o meu filho Simon Yuto, de 8 meses. 私は久保津マルセロです。で、レベッカさんと結婚して、子供がユト、サイモンっていうので8ヶ月です。Então nós viemos de Pompeia faz 3 semanas e começamos os trabalhos aqui na igreja. ポンペイヤから3週間して引っ越しして、ここの教会で働き始めました。E estou grato hoje nessa manhã para poder estar aqui trazendo a mensagem. O pastor Luiz, ele pediu para trazer a mensagem e contar um pouco do meu testemunho, do meu chamado pastoral. 橋本先生が今日ここで一世の方にメッセージすることを頼まれて本当に心から感謝しています。で、今この御言葉を皆様と学び、また私の証の献身の証をします。O texto que nós lemos, ele de João 6, 68 e 69, o contexto dele é um contexto onde Jesus ele estava fazendo milagres, estava fazendo maravilhas e então uma grande multidão começou a segui-lo. このテキストがの話の行動は、イエス様はいろいろな奇跡をしていろいろな素晴らしい技をしていますので、多くの人たちがイエス様の後ろに進んできました。Então essa multidão se tornou seguidores de Jesus e se diziam discípulos de Jesus, uma grande multidão. Porém, foi passando um tempo onde Jesus, nesse contexto, Jesus deixou eles e atravessou o mar à noite para encontrar os seus discípulos do outro lado do mar, sobre as águas, andando sobre as águas. 多くの人たちがイエス様の後ろに歩いていました。で、ある時、イエス様は水の上を歩き、弟子たちのところに海の上を歩いていきました。会いに来ました。Então ele chegou junto a os 12 discípulos, porém a multidão ficou do outro lado do mar. イエス様は海を渡ったので12人の弟子のところに行きました。でも多くの人たちは海の向こう側に残っていました。E no outro dia a multidão ficou se perguntando onde Jesus estava. E aí descobriram que ele já havia atravessado o mar, mas porém ele não tinha não tinha ido de barco, ele tinha ido de alguma outra forma. で、どこに行ったんでしょうと多くの人たちがイエス様を探していると、イエス様が向こう側に行ったことを知り、でもどうやって行ったのでしょうか、ボートはここにあるし、どうやって行ったのかなと思いながら多くの人たちがいました。E quando essa multidão que se dizia seguidores de Cristo se encontraram com eles do outro lado do mar, eles questionaram a Jesus, falaram, mas como você chegou aqui? Quem é você? で、その多くの人たちが、岸を渡って12人の弟子がいたところにあったら、イエス様どうやってここにそんな早く来られたのかと聞いたとき、イエス様はこう答えました。E essa pergunta começou a causar alguns questionamentos, no qual essa multidão começou a perguntar a Jesus quem ele era para poder fazer todas essas coisas. Isso estava incomodando essa multidão, trouxe um incômodo, trouxe um questionamento para saber quem realmente Jesus era. で、そんな面白いことがあったので、イエス様に実際にあなたは誰ですかと、みんなが不安を感じるようになりました。
E então Jesus, vendo que a multidão estava questionando, no momento ele estava pregando no templo lá no templo de Cafarnaum, e ele começou então a confrontar, a dizer quem ele realmente era. その当時、イエス様はカフェナウムというところで、説教していましたけど、その時、イエス様は私は、本当はこういうもんだと言い始めました。Então ele chegou no momento onde ele teve que declarar quem ele era. E ele era o pão da vida, Filho de Deus enviado pelo Pai. イエス様は天から下ったパンだと言いました。神様が私を地上に送ったのだと言いました。E no versículo 53, João 6:53, diz assim. 53節を読みいたします。イエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。人の子の肉を食べず、また血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。54節。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。Então Jesus ele continua falando quem realmente ele era e qual era o plano de Deus através dele para o povo, que era um plano de salvação, um plano de libertação. イエス様は私はこういうものである。で、神様があなた方にの計画は救いの計画、また、罪からの滅ぼしの計画であるということを説教していました。E aí questionaram ele falando que se você é o Filho de Deus, se você é Deus mesmo, então faz cair maná do céu, como Deus fez no deserto na época de Moisés. で、その、事実を聞いた、人たちは、もしあなたが本当に神の子であるならば、砂漠の時にマナが落ちたよう、与えられたように私たちにマナをくださいと言いました。E a resposta de Jesus foi exatamente contra o que eles estavam falando. Ele falou assim: quem comeu o maná no deserto pereceu, morreu. Mas quem comer do pão da vida, esse viverá para sempre, eternamente. でイエス様が答えたのは、マナを食べた人たちは滅びました。でもこの命のパンを食べる方は永遠に生きるということを言いました。E depois dessas palavras, que para a multidão foram palavras duras, que escandalizaram essa multidão, eles não aguentaram e eles até chegaram a falar: mas quem pode aguentar tão duras palavras? そして、多くの人たちはこれはひどい言葉だ、誰がそんなことを聞いておられようかと言いました。 E a partir desse momento, muitos dos que o seguiam, porque Jesus sabia a intenção, esse questionamento no coração deles sobre as duras palavras e que eles estavam escandalizados, Jesus sabendo disso, pois ele sabe de tudo, né? Sabendo disso, ele fala assim: então, porque vocês se escandalizam, imagina quando vocês verem o Filho do Homem subindo aos céus. で、そういうこと、このことをひどい言葉とおっしゃいましたけど、もし、このイエス様が天に昇った時、あなたたちのほど、びっくりするでしょうと思いました。 E a partir disso, muitos dos que se diziam discípulos de Jesus começaram a ir embora, deixaram Jesus, porque não aguentaram essas palavras duras de Jesus. で、あまりにもひどい言葉を聞いたので、弟子であった、人たちがだんだん減っていってイエス様を去っていきました。 Então Jesus, vendo que a maioria estava o deixando, ele vira para os 12 discípulos, para os 12 e pergunta: e vocês?
porventura vocês também vão me deixar? 多くの弟子たちが去っていくのを見て、イエス様は12人の弟子に向かって、あなた方も私を置いていくのかと聞きました。 E então Simão Pedro, ele responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. その時シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。 E essas palavras e essa passagem separa os verdadeiros discípulos dos falsos discípulos. この言葉、シモンの言葉を、本当の弟子とただ嘘の弟子を分けることができます。 E Simão Pedro era um verdadeiro discípulo, ele realmente sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era o Messias, era o Salvador, era o próprio Deus. ペテロはイエス様がメサイアであることを知り、また救い主であることも知り、で神の聖者であることを知っていました。 E então, o que eu quero dizer é que a nossa resposta para Deus, todos os dias da nossa vida, precisa ser como a de Pedro. Precisa ser: para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a nossa resposta para Deus, todos os dias. でペテロは本当の弟子でした。で私たちもこのような本当の弟子であるならば、毎朝起きると神様の答えは、私はどこに行くのでしょうか。あなたこそ命の言葉を持っているから、あなたからは離れませんという答えを出しましょう。 Porque aqui a gente vê claramente que Jesus não quer aquelas pessoas que o seguem porque ele pode dar bênçãos, pode realizar milagres, pode fazer muitas coisas boas. Ele não quer essas pessoas que só o seguem por conta disso, mas quer as pessoas, os discípulos que o seguem por quem ele é, pelo sacrifício que ele veio fazer, por quem realmente ele representa, porque ele é Deus, simplesmente por isso. イエス様は私たちが、イエス様の、後を継ぐときは、イエス様が私たちのために健康を与えてくださる、また奇跡をしてくださる、いろいろ私たちのためにすることではなく、それが、イエス様の後を行く、歩く理由ではなく、イエス様ご自身が誰であるかを知っているからこそ、本当の弟子になりたいという気持ちを、それをイエス様は私たちの心に探しているのです。 Então, para onde irei, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é o que tem motivado no meu coração, na minha vida, para seguir no chamado pastoral. 私も、イエス様、私はどこに行きましょうか。あなただけが命の言葉を持っていらっしゃる。その言葉を心に、考えながら、私は牧師になりたいというに歩いています。 Então, o meu testemunho ele começa há um bom tempo atrás, quando eu tinha, na verdade assim, eu nasci na igreja Holiness de Pompeia, desde sempre meus pais foram da igreja, então eu já nasci igual Simon, já participando desde pequenininho com o colchãozinho na igreja. 私のお父さんお母さんはポンペイアの教会のメンバーだったので、サイモンのようにもう赤ん坊の時から教会に行っていました。 E aí eu fui crescendo dentro da igreja, uma vida normal, aprendendo de pequeno na escola dominical sobre a palavra de Deus. Mas foi na minha adolescência que realmente eu entendi quem Jesus era, realmente eu aceitei Jesus como meu Salvador, meu Senhor.
até hoje. で、小さい頃から日曜学校に行ってイエス様のことを学んでいましたけど、少年の時イエス様が誰であるかということを知ったのでイエス様を心に受けました。 Então, quando eu comecei a entender de verdade o que a palavra dizia, eu quis começar a fazer alguma coisa dentro da igreja, fazer alguma coisa fora da igreja para trazer os meus amigos para a igreja. で、聖書を読みながら私は、教会で奉仕して、また教会でないところでも友達をイエス様に、導きたいという心が湧いてきました。 E na época eu andava de skate já e eu tinha muitos amigos que eu fiz através do skate em toda a região ali de Pompeia. 私はその時スケートを持っていたので、いろいろスケートで、歩く友達がいました。 E aí eu comecei a convidar esses amigos meus para vir para a igreja. E eles começaram a vir e a gente começou a dar estudo bíblico para eles. で、そのお友達が教会に来始めて、そのお友達と一緒に、聖書を学びました。 E aí foi se desenvolvendo ao longo da minha vida, até que um dia, com 17 anos, eu decidi fazer ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. で、それをしながら17歳の時、諸君の、訓練があったので、そこに行きました。 Então eu fiz a ETED e a partir disso eu comecei a servir na APAI de Pompeia como obreiro da Jocum. で、その訓練をしてからアパエ不自由な方たちのところで、諸君の働きとしてそこでポンペイのアパエで働き始めました。 Mas dentro da Jocum e convivendo com os missionários, eu aprendi que o campo missionário hoje precisa de mão de obra específica, não só força braçal ou que era o que eu poderia oferecer com 17 anos. で、アパエで働いてると、ただ力があればいいということだけでは、ダメだと感じました。 Então, a maior necessidade na época para a Jocum, no mundo todo, era médicos, administradores, pessoal de comunicação. Eu acho que eram os principais que estavam em falta nas bases da Jocum. で、諸君というのは青年たちで使ってミッションをしているところですけど、そこで必要なのはもうお医者さん、また経営者でコミュニケーションの時に働いているに関係している方の働き者。 Então, em vez de eu ir para o campo missionário direto, sem poder oferecer muita coisa para servir no campo, eu fui fazer faculdade e eu fiz design gráfico, que tem a ver com o que eu gostava, que era desenhar, e também com comunicação. 私は、大学に17歳だったので大学に行き、そこでコミュニケーションの絵をするデザイングラフィックという大学に行きました。 E aí depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Eu trabalhei por um bom tempo nessa agência, até chegar a um posto de liderança lá dentro. そこで会社に入りました。大学の関係にある会社に入り、そこでだんだん、社長じゃなくて偉い立場に行きました。 Mas paralelo a isso, o meu trabalho dentro da igreja teve uma continuidade. A gente estabeleceu um ministério de skatistas dentro da igreja, inclusive na igreja agora tem uma pista de skate. で、ポンペイの教会でもだんだんと私の働きが大きくなり、スケートをする人たちがいっぱい入ってきたので、今はポンペイアではスケートをするところがあるそうです。 E através desse trabalho surgiram outros ministérios, por exemplo o X-Camp, que é um acampamento de jovens
onde a gente tem um foco no evangelismo. Então a gente convida, a maioria que participa são jovens que são de fora da igreja. で、スケートの講習もありましたけど、今度キャンプ、イエス様を知らない人たちを呼ぶ、キャンプをし始めました。 E então foram surgindo vários tipos de trabalho com esse público e a minha área na igreja sempre foi de evangelismo. E paralelo a isso também a gente começou, teve o meu casamento e também a gente começou a fazer o seminário, né? Eu e a Rebeca. で、それをしながら私たちは、教会でも成長して結婚しました。 Então a gente também pregava na igreja, era do Ministério de Jovens, a Rebeca era do Kings Kids, e eu com o Ministério de Skate. Então a gente trabalhava bastante na igreja também. 結婚してから進学校に夫婦として、行きました。で、教会でも説教しながらいろいろ働きました。 E com isso nós fomos conhecendo mais igrejas da denominação. A gente pregou em várias igrejas, não só na nossa, e a gente pôde ver a realidade no geral do Brasil todo, como que as igrejas estavam, as igrejas Holiness. ただ本会の教会だけではなく、いろいろな教会で説教する機会が与えられましたので、このブラジルでのどういうふうに教会が、成長しているかという状態を見ることができました。E então depois disso, a gente resolveu, minha família junto com meu pai, a gente resolveu abrir uma loja de skate na cidade para não só vender, né? Até porque não dava lucro, mas era uma loja para receber aqueles jovens que não conseguiam ou os pais não deixavam ir na igreja. で、そのいろいろなご奉仕をしている間、親と、相談してしながら、私たちはスケートを売る、店を開けました。それはどうしてかというと、スケートのしている青年の中で教会に行ってはいけないという人がいっぱいいましたので、その店を開ければ、教会でないからそこに来て聖書のことを学ぶことができるのではないかと、スケートを売って利益が全然なかったんですけど、そういう目的がありました。 Então, por 3 anos, eu larguei o meu emprego, larguei minha profissão, abrimos a loja e por 3 anos, essa casa onde era a loja foi um ponto onde a gente pregava a palavra, ministrava cursos, tinha curso de habitudes para os jovens e era onde os jovens skatistas podiam chegar e desabafar e conversar e encontrar um lugar de refúgio. で、3年間私は元の会社を辞めてその店に働き、3年間そこで青年たちとイエス様のことを学び、相談したり、イエス様のことをちょくちょく話すことができました。 Isso a gente fez porque a gente começou a entender que levar o jovem para um acampamento, pregar para ele, depois ele voltar para a cidade, convertido, e não ter um processo depois com a família, com a questão de estudo, trabalho, uma continuidade, uma coisa integral, o jovem saía da igreja. それはどうしてかというと、キャンプだけでイエス様のことを知り、家に帰ったらその、順調に続けることがなかったら、多分教会から出ることが多かったのです。 Então, junto a isso a gente terminou o seminário e também a gente começou por 4 anos nós viemos dar a palavra para os adolescentes no Retiro do Bosque. で、その時進学校が終わりました。卒業しました。その間4
4回ボスケのボチーロで少年たちに、の見奉仕に来ました。E esse relacionamento começou com a igreja do Bosque e um dia o pastor Edu ele manifestou o interesse da gente vir para cá depois que terminasse o seminário. である時ゴリア先生があなたたちが私たちの教会に来てください進学校を終わったら、来てくださったらいいなとそう言ってくれました。Então nós ficamos felizes com o convite e aceitamos o convite. E era para a gente ter, na verdade, vindo no começo do ano passado. で私たちは2017年に来るはずだったんです。Porém, a Rebeca estava grávida do Simon e então é uma gravidez de risco porque ela tem um problema que precisa fazer uma cirurgia, uma cerclagem no colo do útero para segurar o bebê. で、レベッカさんはサイモンの妊娠していましたけど、その妊娠が難しかったので、いろいろ注意しないといけない妊娠でした。Então, por orientação do pastor, ele falou para a gente consultar o nosso médico e a resposta do nosso médico foi exatamente essa: não é para ir, porque ela não vai conseguir aguentar a viagem muito longa. ではその妊娠が難しいのでお医者さんに行ってどういう、ね、相談しなさいと言われました。お医者さんはそういうサンパウロまで、行くのが本当に辛いから行ってはダメだと言われました。Então, por isso que viemos apenas nesse ano, no começo desse ano. だから今年しか来れませんでした。Mas a gente acredita que é o tempo de Deus. E ano passado também, como teve a Assembleia Geral da Hollins, da denominação, nós fomos nomeados, então já viemos para cá nomeados pela denominação. で、去年、教会の、総会がありましたので、総会を通して私たちはここに任命されてきました。Então, na minha vida, o chamado pastoral, o chamado de Deus para a minha vida foi um processo que foi mais de 10 anos, desde quando eu tinha 17 anos, na verdade. で、私の神様が私を、牧師になりなさいという言葉は17歳から、いただいて、その10年間神様が、いろいろ整えてくださったと思います。E diante disso e diante da palavra que nós lemos, né? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? で、今読んだように、どこに私は行ったらいいのでしょうか。あなただけが命の言葉を持っています。E quanto mais a gente serve a Deus, quanto mais a gente procura a Deus, mais a gente aprende de Deus, mais isso fica claro na nossa vida e mais a gente quer servir. 私たちが御言葉を読み、もっと神様をご奉仕したい。ご奉仕するともっと神様のことを知り、もっと、だんだんと神様のことを、御言葉を読み、神様をご奉仕するというサークルになります。Então, com o coração grato, hoje eu trago essa palavra e sempre disposto a servir a Deus e sempre dar essa resposta para Deus. O único lugar que a gente quer estar é com Jesus, é com Deus. 神様に本当にこのメッセージを告げることを感謝し、私はいつも、喜んで神様をご奉仕し、いつも、心がの準備をしてイエス様に、私はあなたこそ命の言葉を持っている、あなたから離れたくないという心を持ってご奉仕したいと思っています。Amém? Vamos ver. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, e porque a Tua palavra é viva, Deus.
Pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, trazendo a Tua graça, e que a nossa resposta a Ti possa ser sempre essa, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e só o Senhor traz a salvação, e é onde nós encontramos propósito de vida, é no Senhor, Deus. Te agradecemos por isso, e que nós possamos ser verdadeiros discípulos, Senhor, que entende quem o Senhor é, e que entende aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.